Fala, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos na lição de célula, parábola de Jesus, e hoje nós iremos estar falando sobre uma temática muito interessante, que é a parábola do servo impiedoso. O texto base será Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35, Mateus 18, 21 ao 35. Você vai fazer a leitura do texto, né? Fazer a leitura do texto todinho, do verso 21 até o verso de número 35. Para você não ficar perdido aqui na lição, porque muitas vezes talvez você pode fazer a lição primeiro e não fazer a leitura do texto. Eu te recomendo agora que você pare, faça a leitura do texto bíblico aqui de Mateus 18. Oh, Jesus, esqueci. Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Depois que você fizer a leitura da parábola, leia 2, 3, 4 vezes. Você volta para cá para a gente estar ministrando aí a lição. Ok? Eu estou fazendo isso para a gente ganhar tempo. Tá bom, pessoal? Tá aqui na tela. Você vai fazer a leitura aí na sua casa. Vamos para a introdução. Na parábola de hoje, vamos perceber como é importante ter em nós o sentimento de gratidão e, principalmente, o perdão. Pois, conforme Cristo Jesus nos ensina nesta parábola, esses dois sentimentos só é possível se eles estiverem juntos. Lida, então, a introdução, você vai fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é: como você descreveria a pergunta de Pedro no verso de número 21? O que está escrito lá no verso 21? Vamos lá para o verso 21, voltemos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então veja que Pedro está perguntando sobre alguém que pecou contra ele, e Pedro está perguntando sobre perdão. E Pedro deixa aqui para nós um detalhe interessante, que é sobre a quantidade de vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão. Quantas vezes? Aí Pedro ele vai perguntar: Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes? Por que Pedro utiliza o número 7? Porque o 7 é um número muito usado, e até hoje usado, pelo povo de Deus. E ele pergunta: 7 vezes? E a pergunta que eu faço para vocês é: por que Pedro faz aquela pergunta? Como que você decifra? Como que você entende essa pergunta? Deixa o pessoal responder. E eu coloquei aqui uma resposta que você também pode mudar, Você fica aí à vontade. A resposta que eu coloquei é assim, a resposta vai ser pessoal, mas com certeza deveria ter alguma coisa que estava perturbando, deveria ter alguma pessoa que estava perturbando ele em algum sentido. A impressão que dá é que Pedro queria se livrar dessa pessoa, É como se tivesse, o que parece, é que tinha alguém que estava, de alguma maneira, trazendo alguma perturbação para Pedro. Por conta disso, e era uma perturbação recorrente. Aconteceu uma, aconteceu duas, e parece que Pedro está contando as vezes que aquela aflição, aquela perturbação, e ele queria que terminasse, ele queria parar com aquilo. O que dá a entender era isso. Tinha alguém perturbando e Pedro queria encerrar aquela perturbação. Existia aí algo que estava incomodando o apóstolo Pedro. E foi por isso, então, que ele faz essa pergunta: Senhor, eu tenho que perdoar aquele que me ofende quantas vezes? 7 vezes? Aí Jesus vai dizer: não, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Ok? Aí a gente vem para a segunda pergunta. Jesus diz a Pedro para perdoar
o irmão 70 vezes 7, lá no versículo 22. O que Jesus quer dizer com isso? Deixa o pessoal responder, e a resposta é essa aqui, ó. De fato, Cristo não estava estipulando um número de vezes para perdoar o próximo. Cristo estava mostrando para Pedro e para nós que não se pode definir a quantidade, mas que o perdão deve ser deliberado quantas vezes for necessário. Querido, primeiro, que é quase impossível, né? Eu acho que uma pessoa venha pecar contra a gente, né? Não vou falar impossível, mas muito difícil, uma pessoa pecar contra a gente 70 vezes 7. Se você pegar, por exemplo, a calculadora e colocar 70 vezes 7, vai chegar ao número de 490. 490 vezes é que a pessoa tem que pecar para você, contra você. É muito difícil, viu? É bem complicado. Pode ser possível, pode, mas é bem complicado. Então, se uma pessoa não peque tanto assim, por que Jesus fala que tem que ser 70 vezes 7? Na realidade, como eu já li aí para vocês, Jesus não está falando de quantidade. Jesus está falando que o perdão ele tem que ser deliberado. O perdão tem que ser demonstrado. O perdão tem que ser entregue à pessoa que te feriu, que te magoou, que te machucou de alguma maneira. Independente do grau de perturbação e de mágoa, de ferimento que ele venha produzir. Temos que deliberar. A nossa obrigação é deliberar. E vocês vão perceber ao longo da parábola, e eu vou falar um pouco mais para frente, é que é uma obrigação sim nossa, uma obrigação moral, uma obrigação espiritual, uma obrigação intelectual, né? O perdão para o próximo. Por mais que seja difícil ou pesado aquilo que ele cometeu contra você, ok? Falando sobre os valores da dívida, lembrando que um devia ao rei 10.000 talentos, que convertido para o real seria 17 bilhões, e o outro devia ao conservo 100 denários, que convertido em reais seria 3.000. Que lição você acha que Cristo teve a intenção de ensinar, mostrando a diferença entre as quantias? Lembrando, vamos lá, recapitulando. Se você não leu a parábola, meu Deus do céu, pare agora, faça a leitura, senão você vai ficar perdido agora no que eu vou te dizer. Pedro pergunta: Jesus, eu tenho que perdoar aquele que me ofende 7 vezes? Jesus, não 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. Aí Jesus, depois de ter dito essa resposta, ele vai então contar uma parábola. E nessa parábola ele vai dizer que havia um rei que decidiu prestar contas dos seus servos. E ele se depara com um servo que devia para ele quantos talentos? 10.000 talentos de prata. 10.000 talentos de prata trazido para o preço atual, trazido para o Brasil. Pasmem, senhoras e senhores, chegou a quantia, a dívida daquele homem era a quantia de 17 bilhões, meu Jesus da glória, 17 bilhões, se você pegar 17 dividido por 5,50, que está mais ou menos o dólar, nós estamos falando de quase 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares, 17 milhões de reais. Era a dívida do servo para com o rei. E esse rei, então, perdoa a dívida desse servo. Quanto era a dívida? Qual era o valor da dívida?
meu Deus do céu, 17 bilhões, 3 bilhões de dólares, né? Então essa era a dívida que aquele servo tinha. Esse servo foi perdoado pelos 17 bilhões. Quando ele foi perdoado dos 17 bilhões, ele vai saindo do reino. E quando ele sai do reino, ele se depara com um conservo dele que devia para ele 3 mil, não é milhões. Se fosse milhões, seria muito pouco diante de 7 bilhões, de 17 bilhões. O dele era 3 mil reais, que era 100 denários. 100 denários. Um denário era um dia de serviço na época cristã. E ele devia, o amigo, a pessoa, devia 3 mil e ele não perdoa. Quando nós pegamos os valores, eu quero olhar para os valores aqui agora. Por que Jesus faz uma discrepância tão grande, traz uma discrepância tão grande entre um e outro? Um deve 17 bilhões, o outro deve 3 mil reais. Por que há essa diferença, essa discrepância, essa distância de um valor a outro? Qual era a intenção de Jesus? Olha a pergunta aqui. Que lição você acha que Cristo teve a intenção de ensinar, mostrando a diferença entre as quantias? Deixa o pessoal responder e a resposta está aqui. Com certeza, Jesus estava mostrando o tamanho do amor dele, perdoando de uma dívida que, sem sombra de dúvida, era impagável. E, ao mesmo tempo, nos mostrando que perdoar o próximo deve ser muito fácil, levando em conta o tamanho da nossa dívida com ele, que ele perdoou. Veja bem, quando Jesus demonstra duas diferenças tão abissal, tão grande assim, entre uma dívida e a outra, é que ele está mostrando que aquela dívida exorbitante de 17 bilhões era a dívida que eu e você tínhamos com ele. É a representação, de 1% da dívida que tínhamos com o Senhor. E ele veio e nos perdoou de uma dívida estratosférica. Ele nos perdoa dessa dívida. Já aquela dívida pequena representa o nosso perdão. E que perdão é esse? O perdão para com o próximo. Por isso que ele vai dizer que perdoar o próximo é um dever. Por isso que eu disse que o perdoar o próximo é um dever. É um dever porque o preço, a dívida, o perdão que Deus nos deu é extraordinariamente maior. Então eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, o grande amor de Deus para conosco, nos perdoando de uma dívida impagável. Segundo, eu vejo que perdoar o próximo não pode ser tão dolorido assim, irmãos. E é dolorido demais. É pesado demais. É sufocante. Perdoar traz constrangimento, traz algumas dores. Mas ela não pode ser pesada para nós cristãos, porque nós estamos diante de um perdão impagável, imperdoável, e ele nos perdoou. É por isso que eu escrevi aqui no final que o perdão ele tem que ser fácil, ele tem que ser tranquilo, porque o que Deus fez por nós é extraordinariamente inexplicável. Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Então é basicamente essa a lição que Jesus está nos ensinando, nos mostrando uma diferença de dívida tão grande assim. Ok? Então essas são as 3 perguntas, sempre lembrando que essas 3 perguntas são introdutórias, só para a gente entrar de fato no texto.
Vamos então para a lição do texto. O que nós aprendemos? Eu tenho aqui uma, duas e três lições sobre o texto. Vamos lá? Vamos para a primeira lição? Primeira lição. Nesta parábola, aprendemos que o perdão para com o nosso irmão deve ser inesgotável. 70 vezes 7. Lembra? Usando outros textos bíblicos, podemos perceber que o perdão tem algumas características bem interessantes. Né? Primeiro, Mateus 18, 22, nós acabamos de ler, o perdão ele é inesgotável. Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26, ele vai dizer que o perdão é uma condição para sermos perdoados por Deus. Se não perdoamos, Deus também não vai nos perdoar. É muito interessante você fazer a leitura aí na sua casa desse texto, viu, gente? Eu não sei se vocês vão conseguir fazer a leitura desses textos aqui propostos aqui por mim na hora da célula. Se vocês chegarem nesse ponto aqui bem rapidamente, dá para vocês lerem um por um. Se vocês chegarem aqui bem rapidamente, dá para vocês lerem um por um. Eu, por exemplo, eu gastei 16 minutos. Eu acho que se você gastou 16 minutos para chegar aqui, não dá para você ficar lendo cada um desses textos, né? Mas aí vai depender da sua noção de tempo, tá bom? Colossenses 3:1 e Colossenses 3:14, ele diz que perdoar é um mandamento. É um mandamento, perdoar é um mandamento, é uma obrigação nossa. Efésios 4:31, 32, o perdão tem que ser dado para os dois lados. Não é só eu perdoar o irmão e o irmão ficar de mal comigo. Não, o perdão dado é para os dois lados. Se alguém me pede perdão, eu delibero o perdão. Então é um viés de dois lados. 2 Coríntios 2:10, perdoei na presença de Cristo. A gente tem que perdoar, perdoei, acho que está errado aqui. Perdoar é na presença do Senhor, diante de Deus, diante de Cristo. Cristo tem que ser a testemunha, conhecer o seu coração, ok? É só uma curiosidade que a gente traz, que eu estou trazendo aí a respeito do perdão. Vamos lá. Segunda coisa que nós aprendemos nesta parábola é que esta parábola traz à luz do nosso entendimento duas verdades realmente importantes. Primeiro, seu endividamento com Deus era extremamente grande. Estamos diante de dois opostos inimaginavelmente grandes. De um lado, Deus, que é completamente santo, justo, íntegro, perfeito. E do outro lado, o homem, que é completamente mau, sujo, injusto, depravado. Teria, portanto, alguma injustiça da parte de Deus nos mandar para o inferno? Não, com certeza não, pois a nossa dívida era muito grande, muito grande. Essa parábola revela para nós que a dívida que nós tínhamos com Deus é inimaginável, né? Então, se um lado nós temos uma dívida que é tão grande, nós temos agora o segundo ponto, que é o quê? A maravilha do perdão. Interessante é que podemos perceber o tamanho do perdão de Deus quando sabemos o tamanho da nossa dívida que tínhamos diante dele. É quase insano. Beira, sem sombra de dúvida, a loucura. Como assim? Deus nos perdoou de uma dívida desse tamanho ou de uma dívida assim? Meu Deus, glórias ao teu nome. É maravilhoso, né? Ver o tamanho do perdão de Deus quando você coloca frente a frente o tamanho da sua dívida. Quando você se depara com o tamanho da sua dívida, é que você percebe o tamanho do perdão, da graça e do poder do nosso Deus. Amém? Conseguiram pegar aí e perceber? Primeiro, eu falo aqui sobre a característica do perdão. Segundo, eu falo aqui o que a parábola nos revela, o tamanho da nossa dívida e, ao mesmo tempo, o tamanho do perdão de Deus. E, por fim, nesta parábola, aqui é o terceiro,
Nesta parábola, aprendemos também o que vai acontecer conosco se não perdoarmos o nosso irmão. O que vai acontecer? Vamos lá? Primeiro, seremos chamados de servos maus. Está escrito aí no verso 32. Eu não quero ser servo mau. A Bíblia diz que aquele que é servo mau, veja bem, naquele grande dia ele dirá: servo mau e infiel, te coloquei no muito, e não foste fiel, apartai-vos de mim para o fogo eterno, para a perturbação, onde há fogo e ranger de dentes. Dor e ranger de dentes. Então eu não quero ser servo mau. Pelo contrário, eu quero ser um servo bom. A Bíblia diz assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entre agora no meu gozo eterno, na minha alegria eterna. Então eu não quero ser um servo mau. Eu quero ser conhecido como um servo bom. E o servo bom perdoa o seu irmão, perdoa o seu inimigo, perdoa aquele que é contra você. O texto também vai dizer que o Senhor entregará a tortura. Meu Deus do céu. O Senhor entregará a tortura. Verso 34. A tortura aqui é, sem sombra de dúvida, o inferno. Existe aquela tortura também que é física aqui na Terra, que acontece, inclusive segundo a ciência, a pessoa que não perdoa, não delibera perdão, ela está propícia a câncer, a células cancerígenas se manifestarem, porque todos nós temos células cancerígenas no corpo. E alguns se manifestam, outros não, né? Então ele tem a tendência dessas células cancerígenas se despertarem, se manifestarem, virem à tona por conta da falta de perdão. Quanto é sério essa questão de perdoar, né? E o Senhor entregará a tortura, tanto essa física que eu acabei de falar, como também a tortura espiritual eterna no inferno. E o texto também diz que não haverá perdão para aqueles que não perdoam. Por que Deus está sendo tão pesado assim? Por que Deus está sendo tão duro assim contra essas pessoas que, veja bem, por que Deus está tão pesando tanto assim contra essas pessoas que não deliberam perdão? Irmão, é porque o perdão que ele deliberou é muito grande, é gigantesco, não tem como descrever, é insano, como eu escrevi, beira sem sombra de dúvida a loucura. E mesmo assim, o Senhor, ele nos perdoou. No mínimo que nós devemos fazer também é perdoar. Se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, ele também não vai perdoar. Ele vai lançar-nos à tortura, ele vai nos considerar servo mau e infiel. Conseguiram entender e compreender o quão sincero e importante é o nosso entendimento sobre perdão? Então delibere perdão. Incentive os irmãos a deliberar perdão, a entregar-se de fato a esse sentimento que é difícil. É complicado, principalmente para a nossa cultura, que é uma cultura de vitoriosos, de uma cultura onde se tem, a pessoa tem que sempre vencer, sempre ganhar, sempre estar lá em cima, e a vida cristã não é assim. A gente tem que negar o nosso eu, negar a nossa própria vontade, renunciar os nossos próprios sonhos e entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa vida a Deus. Amém? Então está aí a nossa lição de célula. Estou à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Eu estou aqui para auxiliá-los. Eu e Rabson estamos aí, ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.